Como mecanismo de defesa, a pérola ela é produzida pelas ostras em proteção, né, contra invasores num ambiente de medo e dor. Ceci, uma jovem possessiva e controladora e que não aceita que ninguém atrapalhe os seus planos, é a irmã da pérola de Lucinda Riley. Roda a vinheta. Olá, livreiros! Sejam muito bem-vindos aqui no canal Livros da Bela e hoje é dia de falarmos aí da Ceci, a irmã da pérola de Lucinda Riley. Esse é o quarto livro da saga As Sete Irmãs e olha, esse é o livro que mais me surpreendeu, que mais me encheu de amor, que mais me levou para as profundezas aí internas de uma personagem e que depois voltou à vida, né? Que livro incrível! Eu vou te contar toda a minha percepção, toda a minha experiência de leitura com esse livro, mas antes, se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos. E aqui embaixo você vai ver também o curtir, o compartilhar e o comentar. Toda vez que você curte, compartilha ou comenta em algum vídeo aqui do canal, ajuda muito a posicionar o vídeo e o canal perante o YouTube. Isso é muito importante, principalmente para canais menores. Então eu conto aí com a ajuda de vocês para curtir, compartilhar e comentar e fazer esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Te convido também a me seguir nas redes sociais. Vou deixar aqui todos os perfis e também te convido a participar da minha lista de transmissão no WhatsApp. Tá aqui o número e o link no box de descrição. Então vamos conhecer a Ceci, que é a irmã da pérola, o quarto livro da saga As Sete Irmãs de Lucinda Riley. Eu já fiz vídeo para os 3 livros anteriores, o primeiro As Sete Irmãs, o segundo A Irmã da Tempestade, o terceiro A Irmã da Sombra e agora esse é o quarto, A Irmã da Pérola. Eu recomendo muito que você assista esses vídeos antes de assistir esse quarto que eu estou gravando agora, para que você compreenda um pouco a história, principalmente o Irmã da Sombra, para você ver se a Irmã da Pérola tem muita relação. Muitas pessoas dizem, inclusive, que são livros independentes, cada livro fala de uma irmã, e isso de fato acontece, mas eu recomendo muito a leitura dos livros na ordem, porque existe uma trama maior e que vai perpassar aí por todos esses livros e cada livro dá uma dicasinha das coisas, dos mistérios que correm nessa trama maior. Bom, então vamos lá. Quando eu peguei esse livro para ler, eu me convenci de que eu leria esse livro só porque ele faz parte da série, eu queria completar essa série, porque na verdade a Ceci era a personagem que eu mais detestava dessa série. A maneira como Ceci silenciava a Estrela e acabou que a Estrela se tornou a irmã silenciada, isso me deixava assim revoltada quando eu lia as coisas, né? Quando eu lia os temas relacionados a essas duas irmãs, isso me revoltava muito. E era justamente a Ceci que silenciava a Estrela. Essa relação, ela é assustadora, essa relação era tóxica. Então isso me deixava assim com bastante raiva dessa personagem. Então, eu li esse livro. E, gente, eu passei a me apaixonar por essa personagem, pela Ceci, a admirá-la, a entender um pouco mais as nuances dessa personagem e ver a transformação que a vida proporcionou para ela, obviamente por iniciativa dela. É muito bacana, foi um desabrochar lindo e que esse livro assim me surpreendeu e superou todas as minhas expectativas. O título, como sempre nessa saga, o título diz muito do livro e por 2 razões. E a primeira delas diz muito sobre quem é Ceci. Ela é uma personagem que vive dentro dela muita dor, muita incerteza e muita nebulosidade, assim. Isso é difícil transparecer para ela.
E na trajetória aí desse livro, mostra um autoconhecimento muito grande de Cecy. E se conhecer foi fundamental para a gente ver o quanto, na verdade, essa personagem, ela é controladora com a Estrela, sim, mas o quanto ela, na verdade, é vulnerável, é frágil, o quanto ela é sensível. Então, assim, foi muito importante, para mim, foi muito importante conhecer Cecy sob esse olhar e ver essa transformação nesse livro. E assim é a Pérola. Tudo que Cecy foi, me pareceu que era uma espécie de proteção contra os invasores. Por algum motivo ela precisava se esconder dela mesma. E aí a gente vê o desabrochar. A gente vê ela, né, se transformar em uma pérola. When it came for me to start writing Cecy, I was actually really concerned because all we've seen of her really so far in the series has perhaps not been very positive, and certainly her relationship with Star was a great worry for the rest of the sisters. So when it came to that last chapter in The Shadow Sister, when I was introducing Cecy, I sort of sought for inspiration, and then suddenly this wonderful, vulnerable, sensitive human being started to emerge, and I really began on Cecy's journey. Eu posso dizer sem medo de errar que esse foi o livro dessa série que mais me surpreendeu. E a segunda razão do título eu vou falar mais adiante. Bom, mais uma vez, essa narrativa segue o mesmo padrão da saga, né, de toda a série. Vai mesclar passado e presente, já falei bastante sobre isso nos vídeos anteriores, e também vai contar 3 histórias. A primeira dessas histórias é a história de Passalte e das irmãs, né, a história da família ali. E a gente vai ver a relação de Cecy com as irmãs, e é uma relação assim detestável. A gente realmente não gosta dessa personagem, principalmente nos outros livros, você passa a não gostar dessa personagem. A gente vai acompanhar também a morte de Passalte, a gente vai acompanhar a mudança da Cecy e da Estrela, né, que vai meio como uma prisioneira por um apartamento maravilhoso em Londres que a Cecy escolheu, que a Cecy comprou, e elas vão então para Londres. Aqui tem um ponto importante e específico desse livro, que Passalte, na verdade, era uma pessoa, era um empresário, era um profissional que a gente não sabe muito o que ele fazia, mas ele era milionário, né? Então ele deixou uma herança muito grande para as filhas. Só que ele deixou sob os cuidados, a tutela aí de um advogado. E esse advogado que administrava esses bens. Passalte não queria entregar a herança toda para as mãos das jovens, com medo aí delas se perderem. Então elas vão ter uma quantia suficiente para elas se manterem com um certo conforto, mas nada para esbanjar. E Cecy não gostou nada disso. Ela, inclusive, foi pedir ao advogado para rever essa situação, para ela poder comprar esse apartamento em Londres. Inclusive, na carta que Passalte deixa para Cecy, ele pede para ela conversar com o advogado. Então, tem um mistériozinho aí. Isso tudo é muito estranho, né? Essa questão do advogado administrar os bens para as filhas. Esse é um dos mistérios também. Isso é uma pecinha do quebra-cabeça que não faz muito sentido nessa história e que com certeza lá na frente a gente vai saber alguma coisa acerca dessa misteriosa morte de Passalte. A segunda história, então, é a história da Cecy. Eu comecei esse livro detestando essa personagem e finalizei assim, suspirando de admiração. Ela se transformou e ganhou asas, é muito legal de ver isso. E ela sofreu muito, não foi uma situação fácil, não foi um processo fácil. Inclusive, ela sentiu muito o distanciamento da Estrela. A Estrela foi tentar seguir a vida dela por conta própria e
buscar pelos antepassados dela e foi sozinha. Então, esse distanciamento, esse certo abandono foi muito doloroso para Cersei. Ela também tinha uma enorme dependência da estrela. E esse afastamento foi um mergulho ali em muita dor para ela. E assim como as outras irmãs, ela recebeu a carta de Passalte, recebeu as coordenadas aí do local de onde ela vinha. E essa carta de Passalte mostra claramente o quanto ele a entendia. Ele inclusive diz que sabe que seria muito difícil para ela ler essa carta e que sabia que ela não choraria porque ela esconde as emoções. Ela deixa as emoções para dentro dela. E isso, para uma pessoa guardar emoções, não colocar para fora, isso acaba sufocando demais. E nessa carta ele fala o nome de uma mulher e o local onde a Cersei deveria buscar por informações sobre essa mulher. Então, eu vou falar mais à frente sobre isso, na parte ali rapidinha que eu falo de alguns spoilers, eu alerto vocês sobre isso, mas deixa claro ali na carta para Cersei onde ela deve ir. Cersei estava vivendo um momento complicado, como eu já disse, e ela preferiu fugir da vida dela, fugir dos problemas, e não foi de imediato atrás de suas origens. Ela pegou o avião e foi viajar. Ela fez uma viagem para a Tailândia, numa praia da Tailândia, e como uma fuga desses problemas todos que estavam na cabeça dela. E aqui, ao contrário do que se possa imaginar, com todos esses conflitos internos dessa personagem, a gente vê um ato de grande bravura. E nessa viagem muitas coisas vão acontecer, ela vai se relacionar com um personagem que também tem os seus mistérios, e inclusive nesse local ela ganha um livro justamente sobre o nome, sobre aquela pessoa de nome igual ali que estava na carta de Passalte. Fato é que chegou um momento que ela inclusive antecipou um pouco os planos e foi atrás, pegou as dicas todas de Passalte, pegou esse livro que ela ganhou, que tinha o nome ali da Kitty, que era essa personagem, e foi atrás dos seus antepassados. E é nesse momento que entra a terceira história, que é a história dos antepassados de Cersei. Uma história linda, que começa aí há mais de 100 anos e que tem início com uma personagem, com uma mulher, que se chama Kitty. Bom, nesse momento, geralmente é o momento que eu paro, né? Eu não prossigo, porque eu acho que vocês têm que acompanhar a leitura e descobrindo tudo o que aconteceu junto com a leitura. Então, nesse momento, eu não falo mais da história. Daqui a pouco eu vou falar do local que ela nasceu e um pouquinho de spoiler, mas eu sinalizo para vocês. Quem quer acompanhar, é só acompanhar até o final comigo. Quem acha que é um grande spoiler, então para no momento. Mas eu aviso vocês. Para mim, o mais legal dessa história é entender a fragilidade de Cersei. É entender o quanto ela estava em dificuldade de comunicação com o mundo, o quanto os sentimentos e as emoções eram escondidas dentro dela. E isso a fazia controlar uma outra pessoa, tentar ter o controle nas mãos, justamente para não mostrar a fragilidade que ela sentia, né? Não mostrar os sentimentos de vulnerabilidade, a sensibilidade dela. E a gente descobre tudo isso com a própria personagem descobrindo tudo isso. Então é muito legal porque a gente acompanha junto com ela essas descobertas, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, esse amadurecimento. Bom, então vamos aí para a parte de spoiler. Se você não gosta de assistir, então esse é o seu momento de deixar o vídeo. Bom, Cersei é da Austrália. Isso ficou muito claro na carta de Passalte. Na verdade, isso é bem no início do livro. E depois dela passar, então, essa temporada na Tailândia, que até foi mais encurtada, ela voou direto para a Austrália para pesquisar sobre as suas origens. Bom, e aí nessa pesquisa, a gente percebe bastante dificuldade porque Cersei é disléxica.
Então, ela não consegue ler direito, prestando atenção, ela não consegue ler, fazer uma leitura corrida. Então, ela sempre depende de alguém para ajudá-la. E nessa viagem à Austrália, ela conheceu uma pessoa, uma grande parceira de vida dela, e que tem papel fundamental em toda essa transformação, inclusive. E aqui entra, então, o segundo motivo do título. Ela descobriu nessa sua pesquisa que a sua família veio, né, tem uma origem muito rica e que tinha ali uma empresa de extração de pérola no local ali da cidade ali da Austrália, que é descrita assim com muita delicadeza. A gente vai conhecer ali a região, as especificidades daquela região. Aliás, a contextualização histórica da Lucinda Riley em todas as suas obras é assim, impecável. A Kit, né, que é aí a sua primeira antepassada que ela tem notícia, ela é uma personagem feminina sensacional. Ela é nascida em Edimburgo, na Escócia, e sua família, mais especificamente seu pai, meio que obriga ela a se tornar uma dama de companhia para uma senhora aí que está de viagem para a Austrália, e ela a acompanha e por lá fica. E ela vai ser uma personagem que vai ajudar muito a comunidade local. E essa comunidade local são os aborígenes, que são os povos ali nativos daquela região na Austrália. The country was a complete revelation for me, as much as it was for Cece, and I fell completely in love with the Never Never. The biggest surprise of all was the fact that the Never Never is almost the center of the mythology for the Seven Sisters, because all of the girls are like goddesses in Aboriginal culture, so there were paintings and depictions of them everywhere I went. Para finalizar, é só para dizer que essa personagem é uma personagem feminina muito forte e que inspira muito. Foi muito bonito de ver a construção também dessa personagem, e nós vamos entender muitas das características dessas personagens no decorrer da história até chegar a Cece, e essas características continuam nela, inclusive o amor pelas artes. Bom, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu acho que ficou longo, mas assim, realmente eu tinha que falar mais da Cece, porque era uma personagem que eu detestava e que eu passei a amar, entendeu? Então eu precisava mostrar as razões disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu vou deixar os links dos livros da Amazon aqui no box de descrição. Caso você tenha interesse em adquirir, adquira pelo meu link. Combinado? Muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.